that like. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, devido ao 20 de setembro, vamos falar um pouco sobre os dois lados do tradicionalismo gaúcho, com Fausto Vanin contando um pouco sobre a área da artística e Marcos Baldasso contando sobre a área da campeira. A Revolução Farroupilha foi altamente romantizada após o lançamento de O Tempo e o Vento, que conta o romance sobre o capitão Rodrigo Cambará e Bibiana Terra. Além disso, no Rio Grande do Sul aconteceu o romance entre Ana Maria Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anitta, e o italiano Garibaldi, que também foi um dos grandes nomes na Revolução Farroupilha. O romance dos dois e a criação do Tempo e o Vento altamente romantizaram uma revolução. Agora vamos ficar com a entrevista com Fausto Vanin contando um pouco sobre a artística gaúcha. Boa tarde, Fausto. É um prazer termos você aqui conosco hoje. Gostaríamos de saber um pouco sobre a sua vida e sua trajetória profissional. Olá a todos do podcast, aqui quem fala é Fausto Vanin. Fico muito feliz pelo convite de participar do podcast e vou me apresentar para quem está escutando aqui esse bate-papo. Eu sou natural de Vacaria, nascido e criado em Vacaria, e é muito bom poder falar um pouco sobre a minha relação com o tradicionalismo gaúcho, o papel que isso tem na minha vida, na minha história. Eu costumo dizer que eu fui criado no CTG, porque desde pequenininho tive essa experiência de frequentar os CTGs e participar das invernadas de dança. Então isso é uma atividade que faz parte da minha vida desde que eu era pequenininho, lá desde os 5, 6 anos de vida. Eu sou cria do bairro Franciose, em Vacaria, ali já muito perto do Parque Nicanor Kramer da Luz. A minha mãe é uma personalidade conhecida na cidade, né? A professora Salete, especialmente no contexto do Irmão Getúlio, foi professora do Irmão Getúlio por muitos anos. Eu também estudei no Irmão Getúlio por muitos anos, tive a felicidade de ter sido presidente do Grêmio Estudantil da escola também. Então tem uma relação maravilhosa com a Escola Irmão Getúlio, lembranças maravilhosas, e vai ser um prazer contar um pouquinho também da minha relação com o tradicionalismo. E aonde que se iniciou as suas experiências no tradicionalismo? Onde foi a raiz de tudo? E uma das minhas primeiras experiências no tradicionalismo, já com invernadas de dança, foi no colégio. Ainda estudava no Colégio Ione Campos dos Santos, e lá no Ione foi formada uma invernadinha de dança. Então tinha uma das professoras que ensinava assim as coreografias das danças tradicionais gaúchas lá na escola mesmo. Então participei por um bom tempo lá, e aí logo na sequência eu também fui participar das escolinhas de dança do Porteira do Rio Grande, isso bem pequenininho, devia ter uns 6 anos, eu acho. E aí participei das escolinhas de dança do Porteira do Rio Grande, e aí, um tempo depois, até pelas relações que a mãe tinha, a gente foi convidado a participar das invernadas de dança do CTG, do Grupo de Artes Nativas Vacaria dos Pinhais. E aí eu participei do Vacaria dos Pinhais por vários anos, nas invernadas de danças tradicionais, e também algumas montagens de coreografias de danças latino-americanas, danças argentinas, uruguaias, paraguaias, que eram montadas e constituídas ali em apresentações. Também tive a oportunidade de participar das montagens desses espetáculos, e desde pequeno, dentro dessa rotina, também tinha o hábito de participar dos rodeios. Como era a sua contribuição na participação dos rodeios? Como eram esses preparativos, enfim, para as apresentações artísticas? Eu perdi as contas de quantos rodeios eu já tive a oportunidade de participar, desde pequenininho. Eu tinha o costume, além da participação
nas invernadas artísticas, eu também tinha o costume de participar na declamação quando era pequeno. Então, declamei em alguns rodeios, e aí quem me preparava na declamação era minha mãe, né? Então, era um momento especial para mim de ensaiar a poesia junto com a mãe, repassar as letras das poesias, ali o mundo da declamação é uma comunidade que, enfim, todo mundo se conhece, as pessoas se ajudam, elas trocam os poemas e tal, então tem uma coisa da cultura muito interessante. Então foi uma escola muito legal para mim também, a da declamação. E aí depois, mais velho já, também tive uma experiência bacana de participar na competição, nos concursos de intérprete vocal também, porque aí na medida que eu fui ficando mais velho também entrei um pouco na música, fiz aula de música, fiz aula de canto, então participei nos rodeios também, competindo na canção. E você teria alguma experiência marcante nesse meio da adrenalina dos ensaios antes dos rodeios? Mas, sem dúvida nenhuma, as minhas experiências mais marcantes nos rodeios foram as experiências com as invernadas de dança, porque era na minha rotina, era onde realmente eu colocava mais energias, né? E para mim, as memórias assim mais marcantes são as dos ensaios, até acho que mais do que a dos rodeios, porque os ensaios eram sempre momentos de reencontrar os amigos, de repassar as coreografias. Eu gostava disso, sabe, de repassar os ensaios, repetir, corrigir os erros, montar os sapateios, montar os sarandeios, montar o musical. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei. Então o ensaio para mim era sempre um momento especial. E os rodeios, naturalmente, era muito bom por ser um momento de viagem, de você poder conhecer outras cidades, conhecer outras pessoas. Então também tive a oportunidade de ir muitos rodeios pelo Rio Grande do Sul, rodeios em Santa Catarina, também eram os destinos que nós mais visitávamos dentro dos concursos de dança que nós participávamos, mas também a dança já me permitiu ir a Minas Gerais, me permitiu ir a São Paulo, Barretos, né, que é um rodeio muito conhecido, também levando a dança, aí, nesse caso ali em Barretos, com danças da chula, dança dos facões e tal, danças do tropeirismo gaúcho, mas também relacionada totalmente a essa construção, né, do arcabouço cultural gaúcho, né, e gauchesco, em cima da reconstituição das danças e andanças da história da construção do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Fausto, por ter nos contado um pouco sobre essa sua experiência fora do meio tecnológico, que é o que o senhor trabalha atualmente, e nos ensinando um pouco mais sobre a área artística nos rodeios. Bom, pessoal, e agora vamos ficar com o Marcos Baldasso, contando o outro lado do tradicionalismo gaúcho com a área campeira. Boa noite, Marcos. Gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória profissional e entre esse meio tradicionalista. Bom, por onde já começamos, Salida? Eu, profissionalmente, técnico em pecuária, e saindo da escola agrícola, comecei a trabalhar em fazendas, domador, laçador sempre, e sempre fiz parte do ICTG, do movimento tradicionalista, dos 20, de toda a função do campeira, que se pode dizer. Como o tradicionalismo começou na sua vida? Como você nasceu nesse meio? Como ele começou? Na verdade, sim, iniciou na escola Valdemar Santos Bueira. Foi a primeira escola que a gente teve em Silveira. E lá começou, assim, os concursos as apresentações artísticas, das danças, ali, daí nós já pendemos pro lado do laço, que sempre foi o que eu participei, né? E começou ali, na Vila Silveira e na escola Valdemar Santos Bueira. E essa tua introdução
evolução nos quadros de laço que começou aí, ela, que deu pra perceber, ela prosseguiu durante a tua vida, e qual foi o primeiro quadro que o senhor participou? CTG Rodeio dos Pampas. E qual foi a sensação, a euforia da sua primeira armada? Essa é uma sensação indescritível, né? Que é uma coisa que eu acho assim, que o laço ele te traz uma emoção que um jogador de futebol fazer um gol, um piloto de Fórmula 1 entrar numa curva, acho que tem toda essa mesma sensação o laçador tem ao tirar uma armada, sabe? Acho que ela traz uma adrenalina forte que é quase indescritível. É o prazer que o fumante tem que a gente nunca vai descobrir, né? Porque ele não gosta do cigarro. Acho que é por aí. E sobre as suas vivências na campeira, como é essa vivência aí no dia a dia? O dia a dia do campo é um dia a dia muito bonito, né? Ele é trabalhado, duro, mas assim, compensador. Tu tem assim uma forma de tu ver as coisas que tu faz durante o dia se transformando nas coisas futuras. Por exemplo, tu pode ver um potro nascer, ver ele se criar, ver como ele se desenvolve, cuidar dele, depois começar a domar ele e sair no rodeio nele, né? E até para frente, às vezes, tu pode levar um potro. Então, assim, é uma coisa que é compensador. E nessa área da doma que o senhor falou, o senhor tem alguma técnica, algum estilo específico de doma que o senhor utiliza atualmente? Na verdade, isso aí é uma coisa que cada domador vai achando seus métodos. Uma coisa às vezes funciona para mim, não vai funcionar para o outro. Eu não tenho um estilo formado. Né? Assim, eu pratiquei algumas coisas, venho da escola de uma doma tradicional, e depois eu fui introduzindo algumas coisas, que nem a doma índia, que eu introduzi no meu início das domas. Da doma racional eu tirei alguns princípios que eu utilizo. Assim, principalmente, eu penso que um cavalo não se judia, tu agrada e lida com a maior docilidade possível, sabe? Que é um bicho que, se tu soubesse a força dele, ninguém lidava com ele. Então, você tem que procurar as formas mais corretas de desenvolver esse processo de doma. Entendendo mais o cavalo, porque na verdade não é a gente que doma o cavalo que nos doma, né? E então, como o senhor falou que é um processo entre o cavalo, não teria-se um tempo específico da doma? Bom, existe várias teorias sobre isso, mas eu como domador, eu te digo uma coisa. Esse tempo quem determina é o cavalo e não o domador. Então, vamos dizer assim, um tempo mínimo de doma. Tem domadores aí que entregam o cavalo com 3 meses. Eu acho muito recente, uma coisa muito pouco chão de um cavalo para poder dizer que está domado com 3 meses. Eu considero de 6 a 1 ano o cavalo domado. E teve algum cavalo que lhe marcou nessa área da doma e do laço? Teve, sim. Eu tive o Cuido do Rosílio debochado, que era minha paixão, né? Depois veio a Mimosa, né? Que não queremos dizer, mas acho que foi a égua favorita da sua filha, né? É uma das éguas perfeitas que eu achei na vida. Teve algum cavalo, assim, da doma que te deu um trabalhão, assim, foi mais tempo do que o esperado? Deu mais uma demanda? Teve. Uma vez eu tive uma égua quarto de milha, uma alazana, até no perfil, se a Luísa quiser, deve ter uma foto minha montada no Facebook dela, uma alazana. Aí se eu conseguir, eu aquela égua aqui no cantinho. Aquela égua foi a égua mais difícil que eu domei. E não prestou pro laço. Ela no laço nunca se acalmou. Eu fiquei 1 ano e 3 meses com ela e não se conseguia laçar nela no rodeio. Mas ficou perfeita pro resto do ano. Ali da campeira ela era perfeita.
tinha toda a agilidade, mas ela não tinha uma calma que precisava pro laço. É uma égua que, de repente, podia ser uma égua de laço, mas ia demorar mais uns 2 ou 3 anos indo rodeio. E além do laço e da doma, o senhor faz provas de rédea no estilo freio de ouro ou algo parecido? Eu comecei alguma coisa nesse sistema, mas assim, participei mais de umas provas de 21 dias de doma. E eu sempre participei no rodeio da prova de rédeas em si, né? E já tive alguma experiência com credenciadora, mas não. É uma parte assim que tu tem que ter uma dedicação muito grande em um trabalho diferente do nosso campeiro. Assim, tu tem que ter uma estrutura diferente, tem que ter uma forma de trabalhar teus bichos diferente para tu poder ter algum resultado nessa área. Então, assim, eu nunca tive uma oportunidade de me desenvolver nessa área. Era uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria de perguntar, eu me interessei bastante sobre a época ali que o senhor estudava numa escola agrícola, como era a rotina, enfim, tinha muitas atividades práticas, era como? Conte pra gente. A rotina, como é que eu vou te explicar? Nós tínhamos aulas práticas, nós estudávamos a teoria de manhã e a tarde toda era aula prática, ou vice-versa, tinha épocas que trocava. E daí a gente tinha módulos de culturas e de animais, no caso, né? No primeiro ano era pequeno esporte, que era o frango, o coelho, o codorna, foi nesse sistema. E daí era na parte de culturas, era hortaliças, voltada para essas mais agricultura familiar, foi no primeiro ano. Daí no segundo ano nós tivemos voltada para soja, para gramíneas, para o trigo, arroz. E daí nos animais daí veio os suínos, as ovelhas, animais de médio porte. E no terceiro ano daí as raças equinos, bovinos e bubalinos, que nós tinha lá, tinha búfalos. E na agricultura daí veio as frutíferas, daí era pêssego, maçã, e assim vai. E de rodeio, dos rodeios e as amizades que o senhor tem até hoje em função desses rodeios, se você ainda mantém contato com essa galera. Eu fiz muita amizade no rodeio. O rodeio tu acha assim um pessoal muito bacana na amizade, sabe? E eu acho que todos os meus amigos vieram do rodeio. E a gente tem uma vivência muito familiar dentro da cultura do gaúcho, do rodeio, do laço, envolve muitas a família, né? Então a gente faz muitas boas amizades no rodeio. Acho que é um estilo de vida, né? Que tu apega e as pessoas que gostam desse estilo ficam na tua volta e vai gerando dali, alguns tu vai recebendo conhecimento e passando conhecimento, né? Das coisas que tu aprende, passando pro mais novo, e assim vai, né? Porque, como o senhor deixou claro, no rodeio é a comunidade familiar, então se empresta as coisas entre diversas outras ocasiões. O acampamento, provavelmente, das amizades juntos ou próximos. Existe o rodeio da gente ir sem cavalo, sem acampamento, chegar e no acampamento do fulano lá, que é amigo, né? E como existe ideia de fazer a mesma coisa, tu tá acampado num lugar, então hoje eu vou, tu leva o cavalo que leva a boia pra nós. É assim, essa é a família do rodeio, sabe? De tu poder chegar lá sem nada e ser bem recebido, assim como a pessoa chegar na tua casa, tu receber bem. Isso é o que faz essa cultura ser tão forte. E a sua família é envolvida nesse meio do rodeio? Não, muito pouco.
Hoje em dia, assim, vindo de pai, mãe não tinha basicamente nada, né? Daí, os irmãos, tio Cid, às vezes, tio Chico, se convidasse para ir lá comer um churrasco no rodeio, até vamos, tia Rose, mas não tem nada a ver com a cultura do rodeio. Eu que nasci meio espalhado mesmo. Que pendi para esse lado e gostei muito e sempre cultivei essa. Obrigada, seu Marcos. A gente agradece muito a sua colaboração. A gente fica muito feliz de você ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Foi muito prazeroso. Muito obrigada. Eu que agradeço por a oportunidade de deixar essas palavras gravadas para vocês aí, né? Agradeço, Com certeza.